Oi, pessoal, bem-vindos para a nossa segunda aula de língua portuguesa. Nós vamos estudar mais um pouquinho sobre poema e poesia. E vocês vão abrir o livro na página 6 e nós vamos ver o que é poesia e música, o que é poesia lírica. Nós já fizemos uma atividade de leitura e interpretação de música na aula de redação e já estudamos também um pouquinho sobre música e poesia na aula do Zoom. Vamos só revisar? Vejam aí na página 6 do livro. A poesia nasceu aliada à música. Isso significa que, ao fazer um poema, o poeta também faz música, pois a natureza da poesia é o ritmo e a musicalidade. Alguns músicos usam poemas como letra de suas canções. Observe alguns exemplos. Aí tem alguns exemplos, como Menino Poeta, de Henrique Lisboa, musicado por Wagner e Thelmo Lins. Ouvir Estrelas, de Olavo Bilac, inspirou uma canção interpretada por Paula Toller. Samba Boa, de Manuel Barros, musicado por Márcio de Camilo. Aí tem a indicação de onde vocês podem ouvir, então, esses poemas que viraram música. E falando em poema, aqui, logo abaixo, tem uma revisão sobre o que é verso, o que é estrofe e o que é rima. Nós também fizemos uma revisão sobre o gênero poema na última aula do Zoom. Estão lembrados? Tiraram todas as suas dúvidas lá? Vejam aí. Aí tem um trecho do poema que nós estudamos para uma filha amada. Vamos reler? Nem nos melhores sonhos imaginei tanta graça. Tento colocar no papel, não consigo, a alma embaraça. Você é nossa menina, querida até na pirraça. Temos orgulho enorme de ver como você tem raça. Então tem aí bem definido as palavras que formam a rima, que são graça, embaraça, pirraça e raça. Todas elas têm a mesma terminação, terminam em aça, por isso que formam a rima. O verso é cada linha do poema, então aí o primeiro, nem nos melhores sonhos, esse é um verso. E a estrofe é o conjunto de versos, então cada conjuntinho lá dos versos forma uma estrofe. Aí tem o exemplo de duas estrofes. Então, sabendo disso, com essa revisão, vamos para a questão 16, preste bem atenção. Leia a seguir as definições que o dicionário apresenta ao verbete lírico. Marca os significados que alia a música ao poema. Nós já vimos lá que a música nasceu aliada ao poema, a poesia nasceu aliada à música. Então vamos ver qual dessas questões que nós vamos marcar. Vocês vão marcar mais de uma alternativa. Letra A. Na antiguidade, dizia-se de composição poética para ser cantada com o acompanhamento da lira. B. Disse da obra em verso feita para canto ou própria para se musicar. Exemplo, tragédia 1. C. Que se distingue pelo sentimentalismo, pelo enlevo poético. Exemplo, fala de sua infância em tom lírico. D. Literatura, música. Disse de ou que possui gênero poético ou musical consagrado à expressão de sentimentos e pensamentos íntimos. Letra E, música relativa à ópera. Exemplo, assistiu a Rigoletto na última temporada. F, literatura. Disse de ou poeta que cultiva o gênero lírico e lirista. Vejam bem, para responder essa questão, vocês têm que lembrar lá da explicação sobre poesia lírica. E no livro tem mais uma explicação, na página 7, que diz que na antiguidade clássica o poema era cantado ao som da lira, um instrumento de corda que eram dedilhados. Tem a imagem aí ao lado para vocês identificarem qual é esse instrumento. Hoje essa regra mudou. Atualmente, sendo lírico ou não, o poema pode ser acompanhado por muitos tipos de instrumentos. Aí tem o exemplo de alguns poetas líricos que vocês também podem acessar para aprender um pouquinho mais sobre eles. São eles Fernando Pessoa, Luiz Vaz de Camões, Pablo Neruda e Rei Davi. Então vamos lá. Para a próxima atividade, vocês vão ler essa história em quadrinho no final da página 7, que tem 2 personagens aí. Vamos ver o que o Zé Pequeno e a Marieta estão aprontando nesse quadrinho? Marieta,
o que é que tu tá lendo? O Zé Pequeno pergunta para ela no primeiro quadrinho. Ela responde com um livro na mão: Camões. E no terceiro quadrinho ele dá risada e diz: Xi, falou errado. O certo é Casmão. Então vemos aí os dois personagens, o Zé Pequeno e a Marieta, eles são da turma do Chachado e são netos de um famoso cangaceiro. O Zé Pequeno ele tem fama de preguiçoso porque dorme muito e sempre inventa desculpa para não ir à escola. Marieta, por sua vez, tem mania de corrigir os erros da fala dos outros. É apaixonada por livros e gosta de aprender coisas novas. Vocês viram que lá no primeiro quadrinho ele vem e fala algumas palavras erradas, né? Marieta, o que é que tu tá lendo? Ao invés de lendo. Então, como ele sabe que a Marieta gosta de corrigir as pessoas que falam errado, quando ela fala Camões, então ele dá risada e fala para ela que está errado, e o certo é Casmão. Mas nós vamos ver aqui já nas próximas atividades o que era o Camões que ela estava lendo. Então vamos lá. Questão 17 da página 8 do livro. A fisionomia do Zé Pequeno e de Marieta no quadrinho final denota, respectivamente, letra A, nervosismo e decepção, B, esperteza e chateação, C, sagacidade e decepção ou D, curiosidade e decepção. Vocês vão assinalar uma alternativa. Na questão 18 nós temos, sabendo dessas características dos dois personagens apresentados, responda o que se passa nos dois primeiros quadrinhos. Então vocês vão escrever o que se passou nos dois primeiros quadrinhos. Letra B, Zé Pequeno não entende a forma como Marieta responde, citando apenas o nome do autor e não o título da obra ou gênero literário. Assinale as opções que justificam o humor da tirinha. Então, vocês vão assinalar mais de uma aí que vai justificar o humor da tirinha. Primeira, por desconhecer o sobrenome do famoso autor, Zé Pequeno entende outra coisa? A próxima, ele relaciona a posição da garota com o livro nas mãos com o que ouviu? A próxima, em uma inversão de papéis motivado pela ingenuidade e simplicidade do garoto, ele pensa que flagrou a prima em um erro de língua e a corrige. A próxima, a prima sabida finalmente não entendeu a pergunta do Zé Pequeno? A outra, Zé Pequeno toma o sobrenome do autor como um variante de com as mãos. E a última, Marieta faz uma cara de quanta ignorância para o Zé Pequeno. Então, lembrem aí, a Marieta, ela estava lendo um livro que se chamava Camões. Então, na tirinha, ela emprega uma figura de linguagem chamada metonímia. Na aula de revisão sobre figura de linguagem, nós aprendemos o que é a metonímia, mas vamos revisar mais uma vez. É o emprego de uma palavra no lugar de outra, havendo entre ambas estreita afinidade ou relação de sentido. Por exemplo, autor pela obra, que foi o que a Marieta fez. Um outro exemplo, gosto de ler Cecília Meirelles, ou seja, você gosta de ler a obra de Cecília Meirelles. Ou então, quando troca a marca pelo produto, é muito comum as pessoas fazerem isso. Por exemplo, preciso de durex, mas na verdade a pessoa precisa da fita adesiva da marca durex, então troca a marca pelo produto. Outro exemplo de metonímia, trocar o inventor pelo evento. Exemplo, Thomas Edison ilumina o mundo, ou seja, as lâmpadas que foram criadas por ele que iluminam o mundo. Ou então, trocar o símbolo pelo objeto simbolizado. Não se esqueça da cruz. Na verdade, não se esqueça da formação cristã. Ou trocar o continente pelo conteúdo. Comeu todo o prato. Já ouviram essa expressão? A fulana comeu todo o prato, ou seja, ela comeu todo o alimento que estava no prato. Ou trocar a espécie pelo indivíduo. Por exemplo, o homem foi à Lua. Ou seja, alguns astronautas foram à Lua. Então, essa é a metonímia, que quando a gente emprega uma palavra no lugar da outra. Vamos para a questão 19? Quando Marieta diz, estou lendo Camões, que tipo de metonímia ela usa? Dessas que nós acabamos de ler aqui. Então, vocês vão responder.
O que ela fez lá? Ela trocou o quê? Na questão 20, assinale a frase em que não se empregou metonímia. Que é a letra A. Após o apito final, os microfones foram atrás dos jogadores. B. Minha filha gosta muito de Danone. C. O pé da mesa estava quebrado. D. Não sei quanto pesa Joana, mas ela é boa de garfo. Letra E. O brasileiro tenta encontrar uma saída para suportar a crise. Então, vocês vão assinalar apenas uma das alternativas. Questão 21. Crie 4 frases que esteja presente a metonímia. Então, nós já vimos alguns exemplos ali de que vocês podem trocar as palavras. Vocês vão voltar lá na página 8 e, através daqueles exemplos, criar 4 frases com que esteja presente a metonímia, ok? Então, vamos dar continuidade. Acabamos de ver aí sobre música e poesia, poesia lírica. Agora nós vamos ver sobre linguagem poética. No primeiro bimestre, nós estudamos sobre os vários tipos de linguagem. Estão lembrados? A linguagem verbal, sonora, gráfica, a linguagem corporal, pictórica e mista. Esse tipo pode assumir a forma de linguagem poética, que é o modo artístico de expressar as ideias. Observe os 2 exemplos a seguir, o poema e a imagem. Então, aí tem um poema e uma imagem. Vamos ver o poema. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, tem meiga expressão, mais doce que a brisa, mais doce que o nauta, quebrando a solidão. Então, em um poema de Gonçalves Dias, tem abaixo o significado das palavras. Nauta, que é navegante ou marinheiro, e solidão, que é a forma antiga da palavra solidão. Ao lado, nós temos a imagem da anatomia externa do olho. Então, lá tem o olho e identificando através da imagem a pálpebra superior, pupila, cílios e assim por diante. Córnea. Então, vamos para a questão 22. Em relação ao trecho do poema de Gonçalves Dias, responda: o que significa olhos de expressão mais doce que a brisa? Então, vocês vão justificar com as suas palavras o que o autor quis expressar nesse verso. Na letra B, todo leitor terá a mesma interpretação sobre o poema, por quê? Vejam bem, na nossa última aula do Zoom, vocês fizeram de um mesmo poema diversas interpretações e situações, expressões que poderia ter ali naquele poema. Então, o que vocês vão responder? Todo leitor vai ter a mesma interpretação sobre o poema e por quê? Vocês vão explicar. Vamos então para a questão 23. Sobre a imagem do olho, faça a relação entre as 2 colunas. Então, tem lá 1, cílios, 2, córnea, 3, pupila e 4, pálpebra. Então, vocês vão relacionar com o significado das frases ao lado. Primeiro, membrana transparente situada na parte anterior do olho diante da pupila. O que é? Então, se for cílios, vocês vão marcar número 1. Se for córnea, 2 e assim por diante. A próxima, membrana que recobre o olho com finalidade de protegê-lo. A outra, conhecida como a menina dos olhos, está situada no centro da íris, responsável pela passagem da luz. E a última, pequenos pelos que se encontram na extremidade das pálpebras e constituem a pestana. Então, vocês vão aí fazer a relação entre as 2 colunas, olhando novamente lá a imagem do olho na página 9. Já na questão 24, na última questão, nós temos: todo leitor terá a percepção de que a imagem retrata um olho? Por quê? Então, você vai responder também com as suas palavras essa última questão. Então, foi isso. Até a nossa próxima aula.